Você já parou para pensar que sem as raízes, caules e folhas uma planta não sobrevive? Eles são chamados de órgãos vegetativos. Nessa videoaula, vamos fazer um pequeno recorte e falar sobre as raízes e caules. Bora lá? Começando de baixo para cima, tem as raízes. Elas têm a importante função de fixar o vegetal no solo e de obtenção de nutrientes, com a absorção de sais e água. A raiz tem 5 regiões principais. A coifa, que protege a zona meristemática, que fica na ponta da raiz. Em cima da região meristemática tem a zona lisa. É nela que as células oriundas da região meristemática se esticam, provocando o crescimento longitudinal da raiz. Depois vem a zona pilífera. Essa região contém pelos que são projeções da epiderme. E tem a zona suberosa. Nela saem os ramos secundários que ajudam a planta a se fixar no solo. Bom, agora a gente vai falar dos tipos de raiz, axial e fasciculada. Na axial, tem a raiz central de onde saem as novas ramificações. Já na fasciculada, não tem essa raiz central. Note que tem uma rede de raízes. A gente classifica as raízes considerando o meio em que elas estão. As subterrâneas são as mais clássicas. Quando elas armazenam substâncias de reserva, são chamadas de tuberosas. As aquáticas têm uma interessante adaptação, um parênquima aerífero que ajuda a planta a flutuar na água. E tem as raízes aéreas, que podem ser de vários tipos. Mas aqui vou falar só de alguns. Sugadoras, que são típicas de plantas parasitas. Suporte, as raízes tubulares são um exemplo. E respiratórias, típicas de solo com pouco oxigênio. Então sobre raiz é isso. Bora falar do caule? Ele tem a função de sustentação e de promover a condução da seiva. As partes do caule são gema, nó e entrenó. As gemas podem ser apicais ou laterais e são responsáveis pelo crescimento da planta. No caule, todo local que tem uma folha ou ramo é chamado de nó e o espaço entre os dois é chamado de entrenós. Fácil de lembrar, né? Os caules também são classificados quanto ao meio em que eles estão. Os subterrâneos são os rizomas, bulbos e tubérculos. Os rizomas crescem horizontalmente no solo e geralmente armazenam substâncias nutritivas. Os bulbos têm uma região chamada de prato, que se liga com as raízes, e na parte superior, a gema terminal fica envolta por folhas modificadas. Já os tubérculos armazenam amido. Tem os caules aquáticos, que também apresentam parênquima aerífero. E por fim, tem os caules aéreos, como os famosos troncos, as hastes, que são aqueles caules finos e clorofilados, o estipe, que a gente vê nas palmeiras, e os colmos, com as divisões chamadas de gomos. E tem os cladódios, que são típicos de ambientes mais secos. Então é isso, gente. Até a próxima!